Olá, que bom que a gente esteja novamente juntos em mais um Célula Online e hoje nós vamos ver o estudo número 28 de uma série de 30, ou seja, estamos chegando aos finalmente do nosso prolongado estudo sobre o discípulo de Cristo, a questão do compromisso como estilo de vida, como marca do discípulo de Cristo. Ok? Agradeço aí pela tua conexão, dê o seu joinha aí para melhorar a notificação da live, compartilhe se você tem o seu grupo aí de redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude a CCA a multiplicar a sua mensagem para mais pessoas, ok? Agradeço por isso. E fique firme aí, porque hoje nós vamos estar falando de um assunto assim bastante subjetivo com relação à orientação de Deus para a nossa vida. Como ouvir a voz de Deus? Nós vamos trazer alguns indicadores que vão assim clarear um pouco mais o nosso entendimento desse processo, ok? Porque ouvir a Deus é um processo, não é uma coisa momentânea, instantânea, não. Tem todo um trabalho do Espírito Santo para que a gente ouça a voz de Deus, entenda o que Ele está falando e obedeça. Isso é uma questão de sensibilidade, de sintonia do coração, do nosso coração com o coração do Senhor. Ok? Vamos lá então. Eu vou ler um texto no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 31. Porém em nada, Paulo falando, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o evangelho, o reino, não mais verão o meu rosto. Ele estava de partida. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês, falando com a liderança da igreja local, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou pastores, ou líderes, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Admoestar no sentido de trazer um aviso, de chamar a atenção, de reivindicar um posicionamento correto nas coisas de Deus. Ok? Primeiro ponto do nosso estudo, dividindo corretamente a palavra que nós acabamos de ler, tendo ela como fundamento para discussão no grupo de comunhão, para nivelamento espiritual, teológico de todos aqueles que estão no grupo. Eu só vou ler alguns pontos e já vamos para o estudo da lição propriamente dito. Primeiro ponto, começar bem ou terminar bem. Qual é o alvo? Começar ou terminar? A vida é um processo, nunca se esqueça disso. Segundo ponto, anunciar o plano de Deus a tempo e fora de tempo é a nossa missão? No tempo da nossa oportunidade, porque o relógio está correndo? Fica aí para o grupo. Terceiro ponto, pastorear a igreja de Deus é cuidar do rebanho no sentido primário, cuidar de pessoas, zelar pelo destino delas, pela edificação delas.
não é só uma questão de assistência, é muito mais do que isso, porque é preparar uma pessoa para o processo de crescimento, de amadurecimento, para que ela possa ser usada como um canal de Deus na terra. É nesse sentido que a gente tem uma visão mais ampla do verbo pastorear. Outro ponto, o joio aparece no meio da comunidade da fé? Isso é normal no tempo da nossa peregrinação? Sim, é normal. Sempre vai ter joio no meio do trigo. Mas como identificar o joio? Porque vigiar tem um sentido de percepção, de sensibilidade, de um julgamento, de uma avaliação correta, para você se precaver. É nesse sentido que eu coloco a maneira de identificar esse tipo de situação no meio do grupo ou no meio da comunidade, para que a gente seja prudente. E por último, vigiar é um processo contínuo, todo dia, toda hora, todo momento. Vigilância tem critérios, não é de qualquer jeito. Então, isso precisa ter uma discussão madura a respeito disso, porque o que acontece na nossa vida? Nós temos a tendência de levar as coisas para o lado pessoal, e não é assim que funciona na casa de Deus. Nós não julgamos as pessoas, nós julgamos as circunstâncias, o que está envolvido e as consequências que aquilo pode ter para o grupo, para o rebanho ou para a minha própria vida, por causa da influência, mas não a pessoa em si, porque aí a gente mistura as coisas, né? O bebê é a pedra preciosa que eu não posso jogar fora, mas a água do banho eu tenho que jogar fora. Não é mesmo? É assim que nós fazemos com um bebê, é assim que nós fazemos com a nossa vida em relação às coisas que acontecem à nossa volta. Não despreze as pessoas, elas são importantes. Deus ama as pessoas e Ele quer tocar na vida delas. Muitas vezes elas são usadas. E aí a gente tem que separar, né, uma coisa da outra, para não ter uma atitude de ofensa que possa quebrar um relacionamento e dificultar depois a nossa influência sobre aquela vida. É nesse sentido que eu estou falando, ok? Muito bem, vamos lá então para a nossa lição de hoje. Qual é o verdadeiro ponto? Qual é o ponto que interessa para nós, como discípulos de Cristo? Permanecer no caminho. Começar bem para errar o alvo no fim, não vai ter resultado. O importante é chegar, concluir a carreira, porque como Paulo diz aqui, né? Dia e noite eu não cessei de me esforçar para completar a minha carreira, ou seja, fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Senso de compromisso, de responsabilidade. E isso é todo dia, porque nós podemos fugir da rota. Um desvio aqui, um desvio ali, daqui a pouco você já não sabe para onde está indo. Não, o caminho é sempre o mesmo, o caminho santo, o caminho plano, o caminho da vida abundante, da vida plena. A gente não sai desse caminho. E a nossa vigilância é nesse sentido, o nosso cuidado é nesse sentido. E o nosso compromisso com o Senhor, ele tem que ser renovado a cada momento, a cada circunstância, em cada desafio. Não é apenas uma decisão lá no começo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Sim, começou ali, mas tem que continuar. Porque depois do novo nascimento vem o quê? A santificação, o crescimento, a maturidade, você sendo usado como canal. Entende? E esse compromisso tem que ser renovado diariamente. Todo dia você fala, Senhor, eis-me aqui. Eu sou o barro, trabalha a minha vida, corrige a minha vida, traz direção, mexe no meu coração, transforma a minha vida. É sempre assim, nunca deixa de ser assim. Até o dia da nossa morte ou do nosso arrebatamento.
ok? Porque Jesus mesmo disse: o Espírito está pronto, eu nasci de novo, do ponto de vista da justificação, eu já estou inserido no reino, o meu nome já está escrito no livro da vida, mas a minha alma, ela tem problemas e ela precisa ser restaurada. Porque eu não consigo viver sem a minha alma. O meu espírito recriado, ele se expressa através da alma, nessa vida que nós vivemos. E a minha alma precisa ser alinhada com o espírito recriado que está sintonizado com o trono. É uma cadeia de comando, expressando a vida de Cristo na terra. Ok? E toda vez que eu renovo os meus compromissos com o Senhor, eu vou criando uma estrutura sólida, um fundamento sólido, uma convicção sólida na minha vida. E isso é muito importante na vida do discípulo, ok? E todo dia é dia de falar: Senhor, o que Tu queres da minha vida? Em cada momento, em cada desafio, em cada circunstância, eu preciso reconhecer a direção de Deus na minha vida, ok? Porque é a vontade dele que interessa, não a minha, ok? Eu tenho que ter humildade para reconhecer isso sempre na minha vida. Outro ponto importante daquilo que nós estamos falando hoje. A vida do discípulo não é algo assim extraordinário, vendo anjos todo dia, e o Senhor aparecendo para você em visão, em aberta, enfim, na maioria das vezes, a nossa vida de relacionamento, de conexão com Deus, é algo assim que é normal, não tem nada de extraordinário, nada de muito assim que deixa a gente impressionado, mas é nessa calmaria, é nesse silêncio de uma comunhão íntima com Deus, é que nós recebemos a direção, a orientação do Senhor para a nossa vida. Perceba uma coisa: o Espírito Santo tem uma voz mansa, suave, gentil. Não é aquela coisa que chega atropelando, não, é tranquilo. Falando, por isso que a minha sensibilidade, ela tem que estar em um alto nível, para perceber essa voz gentil do Espírito Santo, falando comigo e trazendo direção na minha vida. Agora, se eu confio que a minha vida está nas mãos do Senhor, então Ele vai completar o que Ele começou na minha vida. Isso é uma atitude de fé, de confiança. Deus começou a boa obra, Ele vai concluí-la. É para a glória dEle. Eu tenho que descansar, porque senão eu vou ficar agitado, ansioso e vou querer fazer do meu jeito. Aí o Espírito Santo fica de fora. Isso não funciona, vai trazer confusão, eu vou gastar tempo, recursos, energia e aí vou ficar frustrado. É melhor esperar, saber esperar o comando do Espírito e obedecer. O resultado vem e o resultado é permanente e o resultado fica para a glória de Deus. Ok? Agora, observe uma coisa. O ser humano tem a tendência de buscar informações e fazer todo um planejamento com base na sua mente, na sua inteligência, no seu intelecto. Mas esse tipo de conhecimento, ele é bom, não é ruim não, porque eu faço isso diariamente na minha vida, ok? Mas esse tipo de conhecimento não me leva para uma intimidade com o Senhor. E aqui o que interessa é intimidade, porque nós estamos falando de comunhão. E a orientação, ela vem da comunhão, da intimidade, de você ouvir a voz de Deus. É um conhecimento diferente, é um conhecimento espiritual que fala ao meu coração. Isso é rema, é diferente de logos. O logos nós usamos o tempo todo, mas o rema vem de intimidade. Ok? É desse conhecimento que
nós estamos falando, a necessidade desse tipo de conhecimento na nossa vida cristã. E olha, quando você tem uma experiência com o Senhor, experiência pessoal, ninguém consegue derrubar isso na tua vida. É uma convicção tão forte, tão bem estruturada dentro de você, que o de fora não te abala. Mas quando é só o intelecto, aí muitas opiniões eu acabo vacilando, ficando confuso. Você entende? A comunhão traz algo permanente, algo sólido, algo que fica bem fixado, estabelecido na nossa vida como direção. Ok? Então, por isso que a Bíblia diz, não por força nem por vontade, mas sim pelo meu espírito. Porque Deus está falando, a prioridade é a intimidade, é a comunhão, é o relacionamento comigo, porque eu sou o cabeça da igreja. É simples assim, e nós temos que entrar por esse caminho de excelência, porque excelência fala de intimidade. A intimidade traz sabedoria na minha vida, e sabedoria fala de uma aplicação correta no dia a dia, ok? E resultados vêm e permanecem para a glória de Deus. Vamos ver alguns indicadores, para a gente acelerar um pouco aqui. Indicadores que me ajudam na área da orientação divina. Nós precisamos de orientação divina. A igreja precisa, a liderança precisa, o discípulo precisa, o filho de Deus precisa. Todos nós precisamos da direção de Deus na nossa vida. E eu vou trazer alguns indicadores, não vou fazer muito comentários, isso fica mais para o grupo de comunhão. Primeiro, quando você não tem certeza de ter ouvido a voz de Deus para tomar alguma decisão, não tome nenhuma. Porque você vai tomar na carne, e na carne você vai errar o alvo. É muito simples. Se Deus não está falando, permaneça onde você está. Ele não falou para você sair, ele simplesmente não falou nada. Ok? Mas a ansiedade e os demônios se aproveitam desse tipo de situação, começam a criar uma pressão para você agir, mas agir de forma errada. Você, na hora, você não percebe, mas depois o resultado vai mostrar. Então, se não tem uma direção no teu coração para seguir uma determinada direção, permaneça onde você está, continue sendo filho de Deus, continue ativo, cooperador, interativo na obra do Senhor. Ele não está falando nada, então permaneça. Não adianta achar alguma coisa, porque o diabo vai acabar trazendo alguma justificativa, mas só que não é de Deus. Por favor, tome muito cuidado nessa área. Segundo, resista a essa ansiedade de ficar querendo mentalizar, tentando adivinhar o que Deus está querendo. É como se você quisesse ajudar o Espírito Santo numa coisa que ele é soberano, que ele é supremo. Né? Isso aí, essa ansiedade, essa soberba não nos ajuda, ok? Nós precisamos da direção de Deus. Essa é a questão. Outro ponto, resista a essa atitude intempestiva, a esses impulsos da ansiedade do nosso coração, da nossa mente. Não. Se Deus não falou, não tem que ficar desesperado por nada. Porque senão é aquela velha imagem do cavalo que precisa de um freio, de um cabresto, para poder segurar. Porque senão vai agir de forma impulsiva, e não é assim que funciona, tá? O Espírito Santo é criativo, mas a gente tem que tomar cuidado com esses impulsos na nossa vida. Outro ponto, espere até que você tenha uma clara visão daquilo que Deus quer da tua vida, do teu ministério, enfim, em todas as áreas da tua vida. Agora, perceba uma coisa, Deus fala com quem está ocupado. Se você está estacionado na vida cristã,
ou no ministério, Deus vai falar o quê? Você está parado. Você tem que estar envolvido com as coisas de Deus para que Ele possa falar com você. Ele vai preparar o teu coração e vai falar. É bom que uma direção de Deus na nossa vida seja confirmada, para que a gente não fique só com uma orientação. Confirma 2, 3 vezes, isso não tem problema nenhum, até traz um pouco mais de segurança ao nosso coração. Outro, quando você recebe uma direção de Deus, o diabo vem com outras propostas, mas é só para criar um desvirtuamento, uma confusão na tua vida. Preste atenção nisso, porque o Espírito Santo é gentil, tem uma voz mansa, suave, mas o demônio, o inimigo, ele é insistente. Ele usa essa nossa ansiedade para perturbar a direção que vem do Senhor. E cuidado, a gente não pode ceder a esse tipo de pressão, ok? Porque senão você se afasta do caminho. E não tenha receio de mudar de direção se você sente no coração que Deus está pedindo para você mudar o estágio, o degrau daquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Não seja bitolado, porque senão você vai relutar contra a direção do Espírito Santo. Ok? Fica só aí para a tua reflexão esses indicadores na área da orientação divina na vida do discípulo. Agora vamos ver uma outra coisa. Como Deus revelará a sua vontade para nós? Deus é criativo, então não adianta criar uma cerquinha achando que vai ser sempre daquele jeito. Não, Deus ele tem autoridade para trazer o inesperado na nossa vida. Primeira coisa, Deus nos orienta através da palavra. A vontade registrada da palavra de Deus para a nossa vida, princípios, fundamentos, aquilo que é essencial. Nenhuma orientação de Deus vai contrariar a sua palavra e a gente tem que ter o conhecimento devido da palavra de Deus, ok? Para que não haja contradição. Outra coisa, nós devemos ouvir os mais velhos, aqueles que têm experiência com Deus, aqueles que já foram usados por Deus, porque eles têm uma sabedoria acumulada e que nos ajuda. Nós não podemos ser orgulhosos a ponto de não querer ouvir a opinião de ninguém. Só que você deve ser cuidadoso em consultar quais pessoas, para que não haja mais confusão. Às vezes você está com algo no coração que só você sabe e de repente, inesperadamente, outras pessoas que não sabem de nada começam a falar no sentido de confirmar aquilo que está no teu coração. Perceba, Deus usa isso para trazer um pouco mais de segurança na direção que Ele está trazendo na nossa vida, para que a gente não fique achando que é o acaso, que é uma coisa aleatória. Não, Ele está apenas confirmando aquilo que o Espírito Santo já está falando ao teu coração. Deus também trabalha convergindo circunstâncias. As coisas vão como um quebra-cabeça, elas vão se montando, adquirindo uma direção e você percebe que a mão de Deus está levando você naquela direção. É questão de percepção, de sensibilidade. Obstáculos também é uma maneira de Deus falar com você. Um obstáculo é uma maneira de impedir você de seguir numa determinada direção. Paulo ele passou por isso. Ele queria pregar o evangelho na Ásia, Deus queria levar ele para a Europa. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Então, Deus também usa obstáculos para falar conosco, ok? Isso é interessante. Mas qual é outro ponto, antes de eu fechar esse item?
Deus sempre vai mostrar o exemplo de Cristo para mim como padrão. O que ele faria? Como ele reagiria? Que atitude ele teria? Eu tenho que colocar Cristo como padrão, como prumo na minha vida de discípulo, de filho de Deus. Isso é importante também. Outra coisa é que a nossa vida não é dirigida por sentimentos, emoções, porque isso é muito volátil na nossa vida, né? Por causa da nossa alma, das pressões que a gente tem, das circunstâncias e tudo mais. É difícil você tomar uma decisão, fazer uma escolha, tomar um rumo baseado em sentimentos. A gente precisa de algo mais profundo na nossa vida. Nós temos que ouvir a voz de Deus para que esses sentimentos sejam avaliados e passem pela peneira da vontade do Senhor, para que não haja esse impulsionamento na nossa vida, ok? Então a gente precisa descansar, esperar com paciência na presença do Senhor para receber a direção correta do Senhor. E qual é o principal mecanismo que Deus usa para nos orientar? A maneira como Ele trabalha. Nós estamos falando do como, então essa é a principal maneira: paz no coração. Quando Deus quer algo da tua vida, aquilo traz paz, traz descanso. Mas se o teu coração está agitado, está em reboliço, é preciso se acalmar na presença do Senhor para que Ele trabalhe essa situação, porque a paz no coração seja o nosso árbitro, ou seja, aquilo que pesa na nossa decisão e na nossa escolha. Porque o Espírito Santo é muito tranquilo, muito gentil na sua maneira de trabalhar a nossa vida. Ok? O nosso tempo já está esgotado e vamos então para o encerramento. A graça funciona assim, e o meu coração tem que estar aberto para essa maneira de Deus trabalhar. Só que tem uma coisa interessante: quando eu sou sincero, humilde na presença de Deus, Deus se envolve com a direção, com a orientação da minha vida. E eu tenho que crescer nessa comunhão, nesse relacionamento com Deus para receber direção correta. Ok? Espero que o Espírito Santo traga clareza nesses pontos que a gente trouxe, que você leia o material depois na apostila e possa, juntamente com seus colegas de grupo, trazer uma discussão mais ampliada, mais profunda a respeito desses assuntos. Que você tenha uma ótima semana, que Deus fale com você e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.